Vamos empezar. Para começar, devo me desculpar. Eu não sou a pessoa que devia apresentar esta sessão. Eu não falo português, eu falo portunhol. Então, se não é um problema, vou fazer eu esta apresentação. Temos uma distinguida mesa. Vamos a 5 pessoas aqui conosco. Temos a Patrick Walsh, temos a Maria Betânia, a Juliane Marios Reis, a Evandro César Azevedo da Cruz e a Madeleine Maia da Luz Gomes. Então, vamos a começar já esta fala. A primeira pessoa a falar é Maria Betânia. Obrigado, João. É Maria Betânia que vai nos apresentar um trabalho sobre a epistemologia e educação das plantas professoras. Sim? Professor, por favor, Maria. Se queres falar aqui. Vamos a preparar de tu. Passando aonde? Aqui? Aqui. Maria. É aqui? Aqui. Se tens um problema, eu vou ver. Mais perto. Está longe? Bom dia a todos. Tá bom o som? Gostaria inicialmente de cumprimentar a todos aqui presentes, agradecer a organização do evento e cumprimentar meus colegas da mesa, dizer que é um prazer estar aqui, poder compartilhar com vocês esses saberes. Então, esse é o título da minha comunicação, Epistemologia e Educação das Plantas Professoras. Essa pesquisa ela foi realizada na condição de um estágio de pós-doutoramento, que tive a oportunidade de realizar no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, sob a orientação do sociólogo Boaventura de Souza Santos. E é uma pesquisa que se insere dentro de um programa de mestrado em educação, numa linha de pesquisa chamada Saberes Culturais e Educação na Amazônia. Essa linha de pesquisa desse programa de saberes é uma linha que se preocupa com a educação que acontece em ambientes escolares, mas, fundamentalmente, é uma linha que se preocupa com a educação que acontece em ambientes não escolares, ou seja, que acontece no cotidiano social, na rua, nas igrejas, enfim. É uma educação que se preocupa, uma linha que se preocupa com processos cognitivos que extrapolam as fronteiras da racionalidade moderna. Tá? Então, dentro dessa linha que se preocupa com a educação não escolar, eu estou ali dentro dizendo que, diferente da pedagogia oficial moderna, existe uma educação que se faz a partir de plantas tidas como professora. E daí, então, eu penso nessa expressão, educação pelas plantas, que é uma modalidade singular de educação realizada a partir do consumo de determinadas plantas, tidas como inteligentes, em função de potencializarem diversas experiências de aprendizagem. Essas plantas inteligentes, essa ideia de que existem plantas inteligentes, é uma ideia muito comum nas cosmologias indígenas, segundo a qual as plantas elas têm personalidade própria, elas podem ser habitadas por um espírito ou mãe, com as quais podemos nos relacionar e obter conhecimentos. Né? Então, eu trabalho fundamentalmente com a ayahuasca, que é considerada, segundo Luiz e Eduardo Luna, que é uma grande referência minha nesse estudo, considerada uma planta mestra por excelência, uma planta doutora. A gente conhece como é que essa planta, como é que essa bebida é constituída, a partir de cipó, de uma folha e água, tradicionalmente. O próprio feitio da bebida é já um ato pedagógico, por excelência, é um processo de aprendizagem, que a gente sabe que é composto de uma série de coisas, né, regras, tabus, interdições, é constituído por múltiplos saberes. Né? Então, eu estou entendendo aqui saberes como conhecimentos e formas de inteligibilidade do real, fincadas na cultura, com a qual determinados grupos reinventam o cotidiano, negociam, criam táticas de sobrevivência, transmitem seus valores e perpetuam suas tradições. Não tem um autor, porque o autor sou eu mesmo. Os saberes se expressam aonde? Nas escolas, nas feiras, nas casas de farinha, nos quintais, nas igrejas, terreiros, narrativas míticas, rituais, dentre incontáveis espaços onde a aprendizagem acontece. Em particular, os saberes se expressam a partir das plantas.
né? Nesse caso, eu estou trabalhando a ideia da ayahuasca dentro de um contexto religioso, ou seja, o daime como um professor, que é algo que você encontra, inclusive, nos próprios hinos do mestre Irineu, né? Então, se o daime é um professor, se a ayahuasca é uma professora, isso aí traz alguns questionamentos. Se a ayahuasca, o daime, é uma planta, uma bebida professora, que saberes as pessoas dizem aprender com ela? Qual a lógica que perpassa essa educação? Ou seja, qual é a sua episteme? Qual é a sua epistemologia? Essa é a pergunta fundamental desse trabalho aqui. Tá? Para responder essas perguntas, eu fiz algumas entrevistas com pessoas que tomam ayahuasca dentro do contexto do Santo Daime, pessoas do Brasil, pessoas de Portugal, da Espanha, da Bélgica, da Holanda e Israel. Onde eu localizei essas pessoas? Eu as localizei dentro de um pré-encontro europeu do Santo Daime, que aconteceu em Portugal em 2009. Nesse encontro, eu, então, fiz a entrevista com as pessoas. E fiz uma pergunta fundamental a essas pessoas. O que o Daime lhe ensinou? O que você aprendeu com o Daime? Essa foi a pergunta fundamental. Com base nessa pergunta, eu fiz, então, um mapa de saberes da ayahuasca e consegui classificar alguns tipos de saberes. Saberes práticos e divinatórios, que são diferentes, saberes ambientais, saberes medicinais, saberes religiosos, saberes filosóficos existenciais, saberes cognitivos, saberes estéticos. Na impossibilidade de falar todos esses saberes, eu vou apresentar alguns. Os saberes ambientais, eles são muito evidentes, porque assim, sem a plantação, né, do cipó e da folha, não tem daime, não tem ayahuasca, precisa plantar para que isso exista, né? E a gente sabe também que o cipó precisa de grandes florestas para ele existir. Então, naturalmente, usar a ayahuasca engendra um tipo de saber de natureza ambiental, que está muito ligado aos saberes de ordem espiritual. Esse aqui é um trecho de uma entrevista que eu fiz com Juan Carlos da Espanha. E ele fala: creio em mim uma consciência espiritual que não sabia que tinha. Me permitiu acesso a mundos que não imaginava. Me ha ensinado a reconhecer a presença do ser superior em tudo quanto me rodeia, assim como o entendimento de que ao nosso redor existe um mundo espiritual cheio de seres de luz e de sombras, que influem em tudo o que fazemos no mundo material. Por último, me ha implicado muito no conhecimento da floresta amazônica, a valorizar meu amor pela natureza e me ha implicado mais em sua defesa. Então, eu classifiquei isso com saberes de natureza ecológico e espirituais ao mesmo tempo. Saberes cognitivos, pessoas que tomam ayahuasca e dizem que aprenderam, depois que tomaram a bebida, a conhecer a natureza, a conhecer a flora, a conhecer a fauna, a memorizar conhecimentos, que desenvolveram também um potencial de memória, a aprender línguas, inclusive aprender a ler. Né? Sobre aprender a ler, há um relato clássico, né, que diz que o Padrinho Sebastião teria aprendido a ler dentro do Santo Daime. Então, uma fala do Lúcio Morte me fala assim: Padrinho Sebastião, um certo dia, começou a ver letras em uma voz, dando explicações de como ajuntá-las, formando sílabas e, finalmente, as palavras. Com grande surpresa e satisfação, aprendeu o mecanismo da leitura em um trabalho de daime, numa admiração. Então, eu considero esse um saber de natureza cognitiva. Também o aprendizado da língua portuguesa. Aqui uma fala do Lode Brome, da Bélgica, onde ele fala: a língua portuguesa é muito difícil, porque é uma língua latina e eu tenho uma língua germânica. É muito especial compreender uma mensagem sem falar a língua, e, particularmente, uma língua totalmente diferente da que ele tem, no caso, né? Então, a língua, o Santo Daime na Holanda é uma imagem para mostrar como você está na Holanda, mas você está cantando em português, né? Então, eu digo que a língua portuguesa ela é um fator de interculturalidade, que articula, que une, que faz uma ecologia entre pessoas, entre povos, né? Aqui uma fala também do Lúcio Mortimer, que ele fala assim: é impressionante estar em plena Holanda ou Alemanha e ver e escutar dezenas e até centenas de estrangeiros cantando hinos em português, vestidos com a farda oficial dos rituais. Em Nova York ou Los Angeles, é a força da floresta amazônica e a língua portuguesa que dão um recado do mestre. Então, discuto aqui que se trata de uma educação, de uma pedagogia de natureza intercultural. Um outro tipo de saber que a ayahuasca engendra são saberes de natureza estética, onde muitas pessoas tomam ayahuasca e desenvolvem sua arte. Aqui eu trago um exemplo aqui da arte visionária de Pablo Maringo, que é um pintor famoso, peruano, né? Uma imagem das pinturas dele. Também do Alexandre de Segredo, sua pintura visionária, também na força, né? No caso do vegetal. Um outro saber estético que a ayahuasca engendra são saberes musicais. Muitas pessoas que nunca entraram numa escola de música, mas que aprenderam a tocar. Aqui você vê pessoas, mulheres, homens, com diferentes instrumentos, muitos dos quais nunca entraram numa escola de música.
E aqui uma entrevista com uma portuguesa que diz assim: eu toco violão também. Eu, inclusive, nunca tive aula. Eu aprendi no Daime. Eu digo que o Daime que me ensinou. Eu toco de ouvido. Eu não entendo de música. Então, esse professor também ensinou a tocar. Saberes medicinais, que também a gente ouve muito falar aqui nesse congresso, é um ângulo que eu sempre acho que é um ângulo que é privilegiado nos encontros, né? Tal como prevenir doenças, diagnosticar doenças, a terapia contra o abuso de drogas, né? Cura e limpeza do organismo, são alguns saberes de natureza medicinal que a gente sabe que a ayahuasca engendra. Essa aqui é uma imagem do seminário Ayahuasca, o tratamento da dependência em São Paulo, que teve em 2011, que vai discutir justamente essa dimensão medicinal da ayahuasca. Saberes filosóficos existenciais, é onde as pessoas tomam ayahuasca e, de repente, se tornam filósofas e começam a indagar sobre a vida, sobre a morte, sobre, enfim, o sentido da existência, sobre a família, sobre valores. Então, essa também é uma dimensão da ayahuasca, que é a capacidade de refletir sobre a própria existência. E aí, sem poder aprofundar mais os outros saberes, né, eu faço, então, algumas indagações epistemológicas aqui para a gente pensar. E a pergunta que eu trago é: aquilo que não é humano, no caso de uma planta, pode ser considerada uma fonte de saber? Se é uma fonte de saber, como é que se aprende nessa escola, essa escola cujo professor é um vegetal? Por que eu faço a pergunta? Porque essa pergunta é problemática, porque a nossa ontologia diz que a educação ela é um ato exclusivamente humano. E o que eu estou dizendo aqui é que não necessariamente. Você pode também aprender a partir da relação entre humanos e plantas. Então, isso engendra reflexões de natureza filosófica. E nessa educação a partir das plantas, é preciso considerar a sua principal especificidade, que é o fato de que o professor é um vegetal. O professor não é um humano. Em todo caso, esse professor não ensina para si mesmo. Ele precisa de um humano para se atualizar. Então, aqui eu trago a ideia das plantas como agentes da educação. Mas a introdução de entidades não humanas, como as plantas, como agentes de educação, implica pensar que tais processos de aprendizagem diferem daqueles associados ao aprender na pedagogia ocidental moderna. Tá? Aqui é uma outra pedagogia. O conhecimento, nessa pedagogia das plantas, ele não é obtível a partir dos livros ou da razão instrumental. Tá? Aqui, como diz o padrinho Valdete, não adianta querer chegar a ninguém formado, entendeu? Porque pode as lições desse livro você não ter estudado. Né? Então, aqui trata-se de uma educação baseada na corporeidade, baseada nas emoções, baseada na musicalidade, portanto, uma dimensão cuja carga estética é profunda. Né? A gente também conhece que nessa educação há condições de aprendizagem sem as quais a aprendizagem fica difícil de se obter, como, por exemplo, o fato de que você precisa de um ambiente adequado, de que você precisa de um guia dirigente para conduzir essa educação, um mediador também que tenha responsabilidade. Importa também o estado psicológico da pessoa e também a necessidade de você fazer uma dieta, que ela tem também múltiplos sentidos, essa dieta. Essa característica da educação ela é baseada também na tradição oral, né, sobretudo no canto de hinos. Os hinos induzem, através dos sons, certos estados emocionais que permitem a transcendência da dimensão verbal. Então, não se trata de uma educação verbal, né, mas uma educação do sensível, dos sentidos. Tá? Então, também, eu chamo de uma pedagogia do silêncio, uma experiência pedagógica na qual a razão instrumental tem pouco a contribuir, podendo, inclusive, configurar-se como obstáculos às aprendizagens, para as quais o silêncio mental e o abandono momentâneo da razão são condição essencial à entrada em outros âmbitos da consciência e ao acesso aos conhecimentos. A gente que toma ayahuasca sabe que quando a gente está com a mente muito carregada de pensamento, fica difícil a gente relaxar e obter alguma aprendizagem. Né? Então, é preciso silenciar a mente para que a ayahuasca possa atuar enquanto planta professora. Então, isso é completamente diferente da pedagogia ocidental, que se baseia, que vê a educação como um ato exclusivamente humano e que vê a escola como um espaço fundamental da produção do conhecimento, que vê a palavra, que vê a escrita, em detrimento do saber da oralidade. E valoriza, supervaloriza o saber científico, em detrimento de outras formas de saber, como esses saberes que são engendrados pela ayahuasca. Então, o fato da gente supervalorizar a ciência gera aquilo que Boaventura chama de um epistemicídio de saberes. Né? Boaventura Santos faz uma crítica ao totalitarismo da ciência como única forma de conhecer. Ele vai dizer que, com isso, uma vasta gama de experiências são desperdiçadas, são subalternizadas, são eliminadas e, por vezes, são também desqualificadas. Né? Falando em desqualificação de saberes, essa é uma charge que foi publicada no principal jornal da cidade de Belém do Pará, em 2009, quando aconteceu o Fórum Mundial
Fórum Social Mundial em Belém. Então, quer dizer, o principal jornal publica essa charge, que vocês podem ver, que desqualifica, né, o chá da ayahuasca, que mostra uma... Eu tô aqui falando que a ayahuasca engendra um saber ambiental, um saber filosófico, e o jornal diz que a ayahuasca, que o consumo da ayahuasca detona com a natureza. Então, é um processo de desqualificação do saber que a gente também precisa denunciar. Então, a ayahuasca, para você compreender esse tipo de saber, você precisa naturalmente de outras epistemologias. A necessidade de uma epistemologia transgressiva, que dê conta de abrigar a diversidade epistêmica do mundo, ou seja, a diversidade de saberes que há no mundo, para além das clássicas oposições instituídas pela modernidade, em particular, essas oposições que existem entre humanos e não humanos, né? Então, o Boaventura cunha essa ideia de uma epistemologia do Sul, que é um conjunto de estudos que denunciam a ausência ou a supressão das formas de saber dos povos colonizados, como é o caso, por exemplo, do saber das plantas professoras, né? Eu também trabalho com a ideia de uma epistemologia ecológica, que é um esforço para a superação de dualidades modernas, tais como natureza, cultura, sujeito e objeto, corpo e mente, sujeito e objeto, sujeito e sociedade, né? Essas epistemologias ecológicas permitem pistas conceituais que nos permitem enfatizar as simetrias nas relações entre humanos e não humanos no ambiente. Quer dizer, não é mais uma relação de superioridade do ser humano em relação às plantas, mas uma relação de simetria, né? Então, opondo-se a uma ontologia antropocêntrica, aquela que acha que apenas o homem é portador do conhecimento, a ontologia assimétrica propõe-se um movimento em direção às coisas, ao real, ao corpo, aos organismos. Ao fazer esse movimento, instaura-se a suspeita sobre a legitimidade de reduzir o processo cognitivo apenas aos seres humanos. Por que achar que apenas os seres humanos podem conhecer, podem ser portadoras da produção do conhecimento e as plantas meros objetos do conhecimento? Não, as plantas também podem ser portadoras de conhecimento. Essa suspeita, por sua vez, abre brechas para se compreender modos alternativos de conhecer, com suas epistemologias locais, como é o caso da aprendizagem por meio das plantas. Então, se você quiser saber mais sobre os saberes da ayahuasca, por gentileza, compre o livro Epistemologia e Saberes da Ayahuasca, da minha autoria, fazendo aqui uma propaganda. Está disponível lá no saguão, no hall do evento. Muito obrigada pela atenção. Muito obrigado. Como não temos tempo para muitas perguntas cada vez, vamos fazer 2 perguntas depois de cada intervenção, 2 máximo. E se não, se temos tempo ao final, vamos fazer as outras. Então, alguma pergunta agora? Uma cá, 2, ok. O senhor? O micro. Gracias por su intervención. Brevemente, la relación entre humanos y no humanos es muy antigua, no es una cosa nueva. ¿Por qué usted considera que solamente es una propiedad de la ayahuasca? Todas las religiones entablan relaciones con no humanos, los santos, los ángeles, los demonios, en fin. Entonces, en la tradición occidental también existe eso, solamente recién desde pocos siglos, en el reduccionismo, racionalismo. Entonces es importante, de mi punto de vista, considerar que lo que habla de usted de modernidad solamente es el últimos siglos del mundo occidental. Pero previamente eso, el mismo mundo occidental, en sus raíces judías, griegas, cristianas, ya tenía este conocimiento. ¿Por qué no hacer un acercamiento, un puente entre el conocimiento tradicional occidental y los otros conocimientos tradicionales como el amazónico? También en español. El asunto de epistemología, que es la adquisición de conocimiento, es algo mucho más amplio que lo humano y las plantas. Por mi experiencia, estudiando muy de cerca el fenómeno de recibir conocimiento a través de la ayahuasca, me desarrolla la noción más que la planta que me está enseñando es una conexión que la planta abre
a una dimensión, a un portal, a un acceso de una naturaleza espiritual o suprahumana, de nuestra propia naturaleza humana, y permite el flujo de información filtrado a través de mis propias limitaciones. Como vemos, los indígenas que toman ayahuasca, pues, se relacionan con el espíritu de la serpiente, el espíritu de la planta, y el espíritu del agua, el espíritu del viento, porque viven en ese ambiente selvático. El occidental toma ayahuasca, y yo he visto por experiencia, el cristiano se sienta a hablar con Jesucristo, el budista se le aparece Buda y le da conocimiento budista, y así sucesivamente, que no lo interpreto la epistemología de la ayahuasca como la planta o una conexión no humana, sino un portal en donde la conexión abre a otras dimensiones superiores a la humana, superiores a la planta, a un nivel divino donde hay como un matrix de información al cual tenemos acceso a través de este portal maravilloso que es la ayahuasca. Y considero la epistemología de la ayahuasca como algo divino o espiritual, más que una comunicación de un ser humano con un ser no humano, sino que tal vez esas mismas plantas están conectadas con esa misma dimensión y estamos todos allá arriba en un ambiente superior, con una perspectiva un poco diferente a la que nos plantea, pero para ser considerada. Muchas gracias. María. ¿No quieres comentar? Tá bom. Vais comentar. Tá bom. Obrigado por as intervenções. Então, vamos apresentar a Patrick Walsh. Vas falar tu? Patrick Walsh vai apresentar o seu trabalho sobre as vantagens e desvantagens de ser um intelectual no grupo. Por favor. Sí. Boa tarde a todos e a todas. De início, eu quero agradecer aos organizadores deste evento por terem deferido este trabalho dentro desse fórum acadêmico. Eu me sinto honrado de estar aqui e poder apresentar esta parte da minha pesquisa de doutorado em uma conferência mundial de estudos especializados nas várias formas de uso do chá ayahuasca. Eu vou apresentar aqui hoje uma parte do capítulo metodológico que eu estou desenvolvendo na minha tese de doutoramento na Universidade de Brasília, programa de pós-graduação em Sociologia, tese que é intitulada O Exemplo na Vida de Quem Prega. É uma tese que está sendo feita dentro do âmbito do Centro Espírita Beneficente União do Vegetal e que ela tem duas perspectivas, né? Uma primeira, ela versa a respeito de como a doutrina da União do Vegetal ela funciona como uma ferramenta de socialização e introjeção de valores entre seus sócios, que ao longo do tempo, um processo lento e gradual, constitui-se uma ética de vida para estes sócios. E uma outra dimensão que tem nessa tese é um trabalho que vem sendo feito de construção da memória dos mestres da segunda geração, um trabalho que ainda não foi feito e que trata desse trabalho de regulamentação do uso da ayahuasca e do processo de institucionalização da União do Vegetal. Então, com certeza, futuramente, esse trabalho servirá de diálogo com outros trabalhos que foram apresentados aqui na conferência anterior. O meu trabalho tem uma semelhança um pouco com esse trabalho que a Maria Bethânia apresentou, porque eu parto de uma perspectiva decolonialista, né? E, nesse sentido, eu faço uma reflexão a respeito dos saberes constituídos no cânone científico e fora dele também. Ou seja, eu parto de uma outra forma de constituição de saberes na busca por uma forma mais adequada para refletir este campo.
O campo da ayahuasca ele ainda é um campo, isso na minha forma de ver, pelas leituras que eu venho fazendo, eu percebo que ele ainda é um campo, no sentido epistemológico e metodológico, dominado ainda pelo cânone ocidental europeu, né? E muitas vezes não é a forma, às vezes, mais adequada de tratar do tema, né? Então, eu percebo que existe uma necessidade de se constituir um caminho outro, um caminho diferente, né? Então, nós adotamos o pensamento de fronteira. O pensamento de fronteira é um pensamento que está nos estudos decoloniais, que é um pensamento que nem está inteiramente dentro do cânone e nem inteiramente fora. Ele está na fronteira, ele está dialogando com esses espaços. E também porque eu adoto esse pensamento de fronteira, porque eu faço um trabalho dentro da União do Vegetal, dentro do Departamento de Memória e Documentação. E, então, assim, eu sou um pesquisador insider dentro da União do Vegetal e também sou sócio, né? Então, tem algumas nuances aí nesse trabalho, né? Então, qual a importância de se fazer uma análise do campo ayahuasqueiro a partir da perspectiva decolonial? Qual a importância metodológica de examinar o duplo papel de pesquisador e nativo em uma pesquisa como esta que ora se apresenta? É fundamental porque isto significa resgatar uma agenda e propor um novo olhar a respeito deste campo. Então, colocadas estas premissas, um trabalho que é referência para mim é o trabalho de uma antropóloga maori chamada Linda Smith, que o trabalho dela se chama Metodologias Decoloniais. Então, nesse livro, ela propôs fazer esse trabalho, construir esse trabalho, porque ela não se sentia representada pelos trabalhos de antropologia e sociologia sobre os maoris, né? Ela considerava que esses trabalhos eram feitos de uma forma hierárquica, de cima a baixo, e não a respeito dos maoris. Então, ela começa a falar a respeito do que significa a pesquisa, essa palavra pesquisa, no universo simbólico e imaginário dos povos indígenas. E diz ela que é uma palavra que tem uma forte conotação negativa, já que é extremamente íntima do imperialismo europeu e do colonialismo. Inclusive, diz ela no livro, que a própria palavra pesquisa tem a força de provocar no nativo um silêncio e um olhar desconfiado, sendo aí desta palavra tida por estes povos como uma palavra suja e que ofende o profundo senso de humanidade dos povos que foram atingidos pelos excessos de pesquisadores e intelectuais ocidentais. Linda Smith ela percebe a necessidade de se produzir um novo enfoque metodológico, a partir do lugar do indígena, em que a criação de um espaço de interlocução com o poder entre nativos e acadêmicos se faça legítimo e que tenha como fim a sua autorrepresentação. A metodologia decolonial, ela identifica a pesquisa, tal qual a nascida e produzida no Ocidente, como um lugar significativo de luta entre os interesses e meios de conhecimento do Ocidente, mas também os interesses e meios resistentes dos outros. Então, deixando claro aqui que esses outros que eu estou falando, eu não estou querendo essencializar eles, não. Eu não estou querendo criar uma identidade, né, para os nativos, né? Mas o que eu estou querendo é mostrar que existe uma heterogeneidade forte dentro dos grupos. E é o que eu estou falando no caso da União do Vegetal. A União do Vegetal, apesar de ter uma doutrina muito, pode considerar assim, rígida, em alguns momentos ortodoxa, ela tem pessoas heterodoxas dentro dela, tem pessoas com um pensamento bem heterogêneo, e isso é importante se falar disso também. Então, se faz necessário uma análise dos métodos empregados pelo imperialismo e das práticas colonialistas em suas múltiplas fases para se chegar a desvelar as camadas reais ocultadas por esse tipo de prática. É necessário, então, nós partimos do pressuposto que é necessário entender que tipo de ideologia está sendo produzida por uma pesquisa. A quem interessa o desenvolvimento de uma determinada pesquisa? Vai ferir princípios éticos e ou morais daquela comunidade? A pesquisa pode trazer algum tipo de prejuízo material ou espiritual aos indivíduos envolvidos direto ou indiretamente na pesquisa? As perguntas que a autora coloca nos interessam diretamente, já que no campo de pesquisa aqui proposto,
é cada vez mais comum trabalhos que não condizem com a realidade dos sujeitos representados pelo objeto da pesquisa. Então, dito isso, a reflexão que eu venho apresentar aqui hoje, ela é uma tentativa de uma construção de um caminho metodológico diferente daqueles que entraram, olharam, ouviram, saíram e escreveram. Sobre a UDV, no caso. Mas eu sei que isso cabe para outras religiões, eu sei que isso cabe para grupos indígenas, quilombolas, e isso cabe para outras expressões. Assim, aqui há uma tentativa metodológica e epistemológica de trazer os sócios da UDV para o centro das suas próprias narrativas, ou seja, propõe-se falar com e a partir destes. O fato de eleger os sócios dessa religião como centro do trabalho tem por intenção entender como eles percebem a introjeção de valores morais e, consequentemente, a constituição de uma ética baseada no exemplo do guia espiritual José Gabriel da Costa. Compreender o processo de construção do saber oral dentro dessa tradição religiosa é importante como parte da contribuição a um novo caminho metodológico proposto aqui, porque o saber, nos termos das contribuições da decolonialidade e do pensamento de fronteira, não está somente condicionado ao saber produzido pelo intelectual ou homem de letras, mas também aquele que produz saber a partir da experiência humana. O que eu não estou querendo é apagar, silenciar, desperdiçar, ignorar as experiências destes, né? Eu estou falando dessa forma porque eu tenho lido alguns trabalhos que são da área de antropologia, em que, da primeira linha à última linha, eu não encontro sequer uma única interlocução com o nativo. Você não vê a fala do nativo, você vê a interpretação da pessoa a partir do campo, e muitas vezes essas teses estão mais situadas, apesar de ser da área de antropologia, no campo da teologia do que propriamente trabalho antropológico, né? Então, o que eu busco fazer aqui é o que o Henrique Dussel ele nomeou de escuta ética, ou seja, reconhecer o outro a partir de uma narrativa ética. Dessa forma, é possível dizer que a escolha metodológica apreendida aqui se trata de opção política do pesquisador, que está se propondo falar de uma outra face do objeto de pesquisa, que procura a diferença e a heterogeneidade. Uma das dificuldades de se escrever a respeito da união do vegetal tem a ver com um processo de transmissão de conhecimento do seu corpo doutrinário ser quase inteiramente oral. O processo denominado pelo nativo de boca-ouvido é, por assim dizer, a ferramenta pedagógica nativa legítima. Esse processo é um processo lento, ele exige um tempo para a pessoa ter acesso ao conhecimento. A União do Vegetal também é uma religião hierárquica, ela tem ensinos reservados, e soma-se a isso uma quantidade muito reduzida de material escrito oficial e não oficial, né? Recentemente, a União do Vegetal vem publicando alguns livros, né? Tem o OASCA, Ciência, Sociedade e Meio Ambiente, e tem alguns livros que falam de mestres originários e a biografia do mestre Gabriel, mas não são trabalhos assim no âmbito acadêmico, né? Então, assim, dentro dessa questão, a gente tem que entender que a União do Vegetal é uma religião de segredos e mistérios. Portanto, o processo de transmissão de conhecimento obedece a mecanismos hierárquicos. Então, o que revelar e não revelar do segredo? Essa é uma questão fundamental que eu me coloco na pesquisa, porque existe um dilema ético nisso aí. Porque se, por um lado, o saber acadêmico exige a revelação dos segredos, como uma forma de explicar o sentido e o significado do ritual por inteiro, por outro lado, a revelação de segredos rituais pode prejudicar a coesão interna do grupo, além de, em alguns casos, fornecer substrato com o fim de produzir controle por parte do aparelho de Estado em torno de algumas dessas expressões religiosas. Então, é uma forma de controle também a revelação do segredo, né? Então, eu pergunto, a quem pertence o segredo, afinal? Pertence aos atores do campo ou ao mundo acadêmico? A quem o pesquisador deve ser fiel? Quem é o traidor? A revelação de ensinos reservados e o uso destes sem o consenso do grupo estudado pode trazer prejuízo das mais diversas ordens para a comunidade, além de colocar um dilema ético entre o pesquisador e os atores do campo.
O campo ayahuasqueiro está à margem das religiões centrais e tem suas próprias especificidades. Ou seja, faz-se necessário produzir um discurso outro, que tem como base o discurso nativo falando de si para o outro, que se constitui como estranho e não participante do seu universo religioso e cultural. Portanto, o que busco aqui é um espaço para a enunciação de novas vozes e o tecimento de narrativas que não sejam as hegemônicas. No entanto, é importante frisar que a produção do discurso aqui não remete a um outro total. O que se deseja aqui é fazer uma leitura diversa, uma leitura outra, pautada na ética e no sentido que os atores do campo dão às suas práticas. O que estou me propondo é escutar o outro e a pensar e a falar, teoricamente, a partir dele e com ele. Obrigado. Obrigado, Patrick. Duas perguntas, uma pessoa, duas pessoas. Vale, a próxima, para tu, duas pessoas. Quando o contexto é ética, eu pergunto assim, a União do Vegetal e outras entidades assinaram uma carta de princípio. Até onde a carta de princípio pode ou não revelar segredos que não pode ser dito na carta de princípio? Oi, primeiramente, parabéns pelo seu trabalho e, de acordo com o tema que você fala, vantagens e desvantagens em ser um intelectual no grupo, né? Aí eu penso assim, da questão da observação participante, né? Ou até da participação observante, né? De um pesquisador no grupo que ele pesquisa na questão no grupo religioso. Aí eu queria saber assim, se você pertencer ao grupo, se te abriu mais portas para tipo acesso a documentos, acesso a pessoas e quanto assim aquela liberdade vigiada, né, do pesquisador no grupo, né? Se você sentiu que, porque eu não digo eu lembro até daquele livro do Prandi que Segredos Guardados, né? Só que no caso é sobre religiões de matriz afro, mas no caso assim de religiões ayahuasqueiras, que a gente sabe que o segredo não está muito no ritual, né, mas está em outros processos iniciáticos. Mas assim, eu queria saber se para ti, como foi essa questão? Se tem alguma coisa, por exemplo, de questões ritualísticas, hierárquicas, ou questões de gênero, que a gente sabe que é bem forte na UDV, que você teve vontade de falar no seu trabalho, mas que você percebeu que não poderia falar, também não só para não prejudicar, digamos assim, a harmonia religiosa, mas também pela sua posição de associado. Obrigada. Bom, se eu entendi a sua pergunta, você está perguntando se... Como é seu nome? Edilson. Se na carta de princípios fala de se pode ou não revelar segredos, né? Qual foi a pergunta? Eu perguntei sobre ética. Sim. Revelar ou não revelar pode prejudicar a entidade, seja lá qual for. Eu disse que a União Vegetal e outras entidades assinaram uma carta de princípio. Até onde a ética e o segredo pode proibir se divulgar alguma coisa que não esteja na carta de princípio? Ok. Bom, eu vejo o seguinte, eu vou falar do lugar de um pesquisador, né? E o que eu vejo é o seguinte, na União do Vegetal, a gente tem um treinamento ético, né? Faz parte da formação de um sócio da União do Vegetal um treinamento ético. Então, nesse treinamento ético, uma das coisas que a gente aprende é os limites, né? Até onde a gente pode ir para não ofender o outro, não ofender outra religião, não ofender outra instituição, né? Isso é uma coisa que eu venho aprendendo dentro da União do Vegetal, né? A União do Vegetal, assim, para você ter ideia, para fazer essa pesquisa, dentro do âmbito da União do Vegetal, e já entrando um pouco no que você perguntou, esse meu processo ele passou 2 anos para ser autorizado. Por que isso aí? Porque antes desse meu trabalho, houveram 2 trabalhos.
um trabalho publicado no Departamento de Antropologia da Universidade de Brasília e um outro trabalho independente, em que a pessoa ela saiu falando não só da união do vegetal, mas falando de outras religiões ayahuasqueiras, e isso criou um problema assim sério, né? Inclusive com a Polícia Federal investigando a união do vegetal e outras religiões, né? Esses trabalhos eles tiveram uma característica interessante assim. Essas pessoas elas não chegaram ao corpo instrutivo da união do vegetal, mas elas tiveram acesso a ensinos reservados por meio de gravações. Eles transcreveram essas gravações e eles começaram a interpretar da maneira dele, sem escutar o nativo, aquela fala. Então isso aí feriu alguns princípios, né? Feriu os princípios éticos assim do grupo, criou um problema porque algumas pessoas, não só da União do Vegetal, mas de outras religiões, tiveram que ir à Polícia Federal se defender. E isso aí causou uma situação interna dentro da União do Vegetal, em que, digamos assim, a peneira para fazer pesquisa ela ficou bem fina, para usar assim, uma expressão nativa, né? Ficou assim, bem puxado mesmo. Então, assim, para você ter ideia, antes de propor esse trabalho para a comissão científica, eu faço um trabalho, como eu falei aqui, dentro do Departamento de Memória e Documentação da União do Vegetal. Então, assim, eu já era uma pessoa conhecida do grupo. Mas aí o que é que acontece? Como eu falei, dentro da União do Vegetal existe um pensamento heterogêneo. Tem pessoas que são contra pesquisa e tem pessoas que são a favor. Eu acho que isso é natural em todos os grupos, sabe? Isso é natural. Então, assim, eu tive que enfrentar assim, uma resistência. Mas a minha proposta eu queria provar, tanto dentro quanto fora, que você pode fazer uma boa pesquisa. Essa minha pesquisa eu entrevistei mais de 80 pessoas. Eu fiz um censo em um núcleo, né? E fiz todo um trabalho de produção de uma memória que não existe. Então, assim, eu queria provar que eu podia, tanto para fora como para dentro, que era possível fazer uma pesquisa ética sem você revelar segredos, né? Então, essa foi a condução do trabalho. Com certeza, com certeza. Em relação à sua pergunta, pertencer ao grupo facilitou, sim. Como eu estou dizendo, eu sou do Departamento de Memória e Documentação e eu tenho acesso irrestrito a qualquer documento. E depois que a minha pesquisa foi aprovada, inclusive as pessoas que se colocavam contrárias, se colocaram à minha disposição para me dar entrevista. Por isso que eu falo que eu estou fazendo um trabalho com e a partir dos sócios. Então, é um trabalho de construção com o grupo. Então, nesse sentido, existe uma perspectiva metodológica diferente. A gente tem que entender que o conhecimento produzido dentro da universidade, quando foi feita a reforma por Napoleão, lá na França, e por Humboldt, lá na Alemanha, uma das coisas que se fizeram com a especialização foi tirar a espiritualidade de dentro do universo acadêmico. Aqui, por exemplo, nesse encontro, a gente está vendo, quando a gente coloca os pajés indígenas para falar e outras pessoas, mestres das religiões, eles vêm, junto com eles vêm a espiritualidade, né? Então, a gente tem que pensar como é dado essa questão do acesso, né, aos documentos, né? Mas eu tive acesso e tenho acesso irrestrito. Aí você falou da questão de gênero, né? É muito interessante, porque eu vejo essa questão de gênero mais falada por pessoas que são de fora da União do que de dentro. Porque, por exemplo, a história seminal da União do Vegetal se chama História da Oasca, a conselheira do rei. É uma mulher. Nós chamamos o vegetal de Oasca. É um princípio feminino. E na união do vegetal, a mulher ela tem todos os direitos que um homem tem, menos um, que é chegar ao quadro de mestre, mas isso não diminui ela. E nas entrevistas que eu venho fazendo com as mulheres, eu pergunto isso, né? Digamos assim, eu mexo nessa ferida, né? E elas têm uma compreensão, para responder essa minha pergunta, elas vão compreendendo pela doutrina, né? E eu não vejo assim, eu entrevistei muitas mulheres, mais de 30. E assim, digamos assim, num universo estatístico de 3 mulheres, eu só encontrei 2. 31 mulheres, só encontrei 2
que, assim, que sentem um incômodo com isso, né? Mas todas elas falam do outro lado também, de ser uma mulher no grupo, né? De ser respeitada, eu vou concluir, de ter uma relação familiar positiva e tudo mais, né? Então, por isso que eu estou dizendo, eu acho importante a gente ver como é que essa mulher ela se sente dentro do grupo, né? É isso. Grato. Obrigado, Patrick. Agora vamos dar a palavra a Julián Marius Reis. Eles vão nos falar da ressacralização da natureza e território. Boa tarde a todos, né? Quero, em primeiro lugar, agradecer a presença de todos aqui. Eu vou apresentar um trabalho que são resultados preliminares de uma tese de doutorado em Geografia e pela Universidade Estadual de São Paulista, a Unesp, e conta com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, né? Meu nome é Julián, né, sou autor, o coautor é o professor Edson Piroli. O título do trabalho é Ressacralização da Natureza, Território Asqueiro, Práticas e Conservação Florestal em Rondônia. Bem, primeiramente, o trabalho ele parte do princípio da ideia de valor, né? E na sociedade urbana-industrial, a natureza ela é vista principalmente por seu valor economicista. E esse valor economicista é justamente onde se vê a natureza unicamente como recurso na produção de mercadoria, é justamente a principal causa da crise ambiental, da escassez, do desmatamento. E é justamente a partir dessa base que o trabalho inicia na busca do valor não econômico de práticas que mostrem o valor não econômico da natureza. É nesse sentido que o trabalho buscou as religiões que usam o chá ayahuasca, onde, através do sacramento do Manistério Opus Caapis e da Psicótria Viridis, demonstra um valor de sacralidade à natureza, um resgate nessa sociedade urbana-industrial, onde eu vou discutir desde o início um processo de dessacralização da natureza no contexto da sociedade atual urbana. Então, nesse sentido, a hipótese central é que o uso do chá ayahuasca nessas organizações religiosas tem contribuído para a ressacralização da natureza entre o crescente número de adeptos e, consequentemente, a conservação de áreas florestais por uma lógica que se estabelece a partir do indivíduo e de grupos sociais não hegemônicos sem fins lucrativos. O termo ressacralização ele é utilizado nas ciências sociais como a volta da sociedade à sacralidade, às religiões, né? E dentro de um ambiente secularizado, onde o homem, pouco a pouco, muitos têm se afastado da divindade. Nesse contexto do trabalho, o termo ressacralização vai trabalhar sobre a volta do homem no contexto do ressurgimento religioso da sacralidade da natureza. E esse ressurgimento ele vai desdobrar em práticas
de conservação que são independentes de uma consciência ambiental dos usuários da ayahuasca. Essas práticas de conservação se dão principalmente pela necessidade de plantio das duas plantas, né, o Banisteriopsis apis e a Psychotria viridis. Então, esse trabalho ele buscou, fez a pesquisa em Rondônia, nas religiões que eu pude encontrar, que fazem uso da ayahuasca em Rondônia, que é o Sejal, o Ciclu, o Ciflô, a Barquinha, lá em Ji-Paraná, e a União do Vegetal. A União do Vegetal, cada uma dessas religiões que eu falei, exceto a União do Vegetal, constituem um centro, uma sede, enquanto a União do Vegetal são 27 núcleos no estado de Rondônia. O estado de Rondônia foi escolhido porque, assim como o Acre, é um dos estados que tem mais usuários ayahuasqueiros, porém, diferente do Acre, onde o desmatamento é um dos estados onde o desmatamento mais avança. Então, os estudos de arranjos institucionais e mudanças florestais, eles são estudos novos e que buscam entender as regras em uso, né, na gestão florestal, tanto regras informais quanto regras formais na questão da lei ambiental. Então, assim, objetivos, né? Alguns dos objetivos, vou citar aqui o objetivo geral, é analisar a constituição dos territórios religiosos e organizações que utilizam chá e ayahuasca no estado de Rondônia, com enfoque em interação homem-natureza, assim como os resultados dessa interação em termos de conservação florestal. Então, para isso, eu busquei compreender a influência da sacralização e dessacralização da natureza no processo histórico dessa interação, entender a territorialidade dessas religiões e analisar as mudanças de uso e cobertura da terra nas áreas delimitadas e seu entorno, né? Assim como a fragmentação da vegetação e algumas análises fitossociológicas que ainda não vou apresentar aqui porque ainda estão em andamento. Então, aqui a pesquisa de campo contou com um total aí, foram 3 visitas, contando um total de 71 dias em Rondônia, onde eu fui em 53 propriedades, em 20 municípios do estado, e onde foram aplicados questionários, entrevistas dirigidas, observações sistemáticas, inventário florestal. Então, aí é minha área de estudo, todos os municípios onde eu fui, onde tem comunidades que bebem ayahuasca, praticamente de norte, sul, leste, oeste do estado, que eu percorri. E aqui são algumas técnicas de sensoriamento remoto, que não é um campo do conhecimento assim comumente em uso aqui nessa conferência, né? Um campo mais técnico, vamos dizer assim, nessa parte, né? Porque a geografia ela tem tanto um aspecto sociológico quanto um aspecto das ciências ambientais. Então, a natureza entre o sagrado e o profano, né? Eu inicio discutindo justamente como algumas religiões na história da humanidade e como as cosmovisão de diversos grupos surgidos em diferentes ambientes contribuíram, desde a questão da própria Bíblia, que tem interpretações diferentes da Bíblia, que tanto, vamos dizer, justificou o predomínio do homem sobre a natureza, quanto também respaldou o zelo e cuidado com a natureza em trechos diferentes e que influenciaram o contexto filosófico e que mais tarde diversos filósofos como Newton, Bacon e Descartes influenciaram a própria ciência e o próprio sistema que hoje nós estamos. Então, eu vou discutir justamente o poder da religião na relação do homem com a natureza e na própria economia,
e como uma volta a uma sacralidade da natureza pode a participação das religiões nessa luta por uma conservação da natureza pode ser de grande eficiência e de grande poder. Aí usando alguns textos como de Salatino, Thomas Kate, entre outros. Aí depois também eu discuto um pouco os rumos da conservação, né, como tem sido feita a conservação no Brasil e no mundo, muitas vezes de cima para baixo, com diversos interesses e diversas falhas que não têm realmente dado um resultado efetivo, e como os povos tradicionais eles vão sobreviver nas religiões, mesmo nas religiões não indígenas que utilizam a ayahuasca, como parte da cosmovisão, tanto indígena como afro, vai estar presente nessas religiões não indígenas, em sua cosmovisão, que é abrangente, que é cristã, mas também abrange diversos outros segmentos, e como vai chegar à sociedade urbana. Então, aí eu analiso a percepção, né, das pessoas em relação a essa natureza, que elas, quando chegam, né, nessas religiões, não necessariamente elas se tornam conscientes, vamos dizer assim, ambientalmente, preservacionistas, mas passam a ter uma ligação maior em relação à natureza e passam a ter práticas melhores do que tinham antes desse contato com a ayahuasca e com a sacralidade, de uma forma geral dos resultados. E aí eu vou falar também dos sistemas de plantio, né? Foram identificados 3, um por raleamento da vegetação do subbosque, a partir do reflorestamento. Então, muitas áreas que não tinham árvores nenhuma foram reflorestadas, né? No estado de Rondônia, contou-se aproximadamente 7.260 árvores, né, plantadas para reflorestamento em plantio das duas plantas, e também ao plantio pela disseminação de sementes em ambiente já florestal, sem corte da vegetação, sem supressão da vegetação. Aqui um exemplo de um plantio por ralhamento da vegetação, que também tem uma importância dentro da conservação. Aqui algumas árvores endêmicas que são plantadas. Eu vou destacar que em todas as áreas tinha pelo menos uma das 3 árvores que estão na lista vermelha de espécies ameaçadas de extinção no estado de Rondônia, pelo menos uma delas existia de forma nativa ou plantada. Foi a castanheira, a emburana de cheiro e o mogno. Então aqui alguns viveiros de mudas de espécies nativas plantado. O uso da agricultura orgânica também, dentro dos princípios agroecológicos. E aqui alguns resultados em relação à relação dessas propriedades e da legislação ambiental. Então, vocês podem observar aí nas imagens que a área verde escuro é estágio avançado de regeneração florestal, arbórea dominante. A verde intermediária no estágio intermediário de sucessão da vegetação, e a verde mais clara no estágio inicial. Apenas o amarelo é a área sem vegetação. Então, a maioria das propriedades elas vão aparecer cobertas por vegetação nativa, com índices de cobertura superior ao que a legislação ela exige, né? O que daria direito para muitas dessas propriedades dentro da legislação a receber esqueci agora, mas é um pagamento por serviço ambiental. E a gente pode observar que, além dessas áreas estarem cobertas por vegetação nativa, o entorno dessas áreas, e muitas, foi totalmente devastado. Então, essas áreas, muitas delas são ilhas de floresta no meio de pasto.
Então, muitas das áreas onde se planta o Banisteriopsis apis hoje, no estado de Rondônia, são ilhas de floresta no meio de pasto, o que mostra a importância e a significância dessas instituições na conservação ambiental, que não só está vinculada ao membro que frequenta a instituição, ao ambiente institucional, mas também às práticas de cada um em suas propriedades e na sua vida num contexto geral. Então, aí você tem um gráfico que mostra que 224,5 hectares, né, vamos dizer assim, dessa parte foi analisada, se encontra coberto por cobertura arbórea dominante, que é a floresta mais fechada. A lei exige 80%, mas em alguns casos 50% no estado de Rondônia. A maioria das propriedades rurais não cumpre. E essas religiões, essas instituições cumprem e não tem um momento assim o risco de ter outro uso, porque aquele uso ali é destinado de forma perpétua para o plantio ali do Banisteriopsis caapi e da Psicotria. Então, área sem vegetação, 1% somente. Então, conclusões, né? Então, que o uso da ayahuasca, né, está ligado tem em sua cosmovisão diversos elementos que reforçam a sacralidade da natureza e que tem avançado nos centros urbanos e que tem gerado uma consciência ambiental, mas que ela é, além de tudo, uma prática ambiental devido a uma necessidade de plantio dessas espécies. Também, então, essas normas, 94% do território analisado permanece com cobertura arbórea, em estágio intermediário e avançado, e também o reflorestamento que é praticado, comumente praticado, e, inclusive, tem contribuído na conservação de espécies ameaçadas de extinção. Algumas referências. Grato aí a todos. Muito obrigado, Julián. Vamos tarde, então, para poder ouvir a todas as pessoas aqui, vamos deixar as perguntas para final de toda a charla. Então, Evandro César Azevedo da Cruz vai nos apresentar a educação ambiental da floresta à beira-mar. Boa tarde a todos. Meu nome é Evandro, eu sou de Juiz de Fora, Minas Gerais, e o trabalho que eu trago aqui para apresentar, intitulado Educação Ambiental da Floresta à Beira-Mar, os jovens daimistas no contexto da contemporaneidade urbana do Sudeste brasileiro, ele, na realidade, é uma parte do meu trabalho de doutoramento que eu estou realizando no programa de pós-graduação em Educação na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. A minha linha de pesquisa é na educação ambiental e eu focalizei esse estudo nos jovens daimistas nesse contexto urbano, porque é o contexto em que eu estou inserido, né? Então, assim, para trazer algumas considerações desse ponto de partida, eu coloco aqui que ele é um estudo que busca observar a interação de jovens que recebem em casa, no contexto não formal da educação, uma educação de orientação daimista, e que estão inseridos em um contexto educativo tradicional dos centros urbanos do Sudeste, né? Então, como é que fica essa interação da educação daimista recebida em casa, na família, na comunidade,
com a educação tradicional, colonizante de forma dominante, né, que é recebida nas instituições tradicionais de ensino, né. Uma coisa que me motivou, que potencializou esse trabalho, é que ela é uma pesquisação, porque eu sou completamente envolvido com isso. Eu sou professor de geografia, um colega aqui já me ajudou em alguns pontos com a apresentação dele, e trabalho com alguns jovens que eu tive oportunidade ou de ser professor, ou de ser orientador no trabalho de graduação, no trabalho de pós-graduação. Então, essas pessoas que eu convivo, inclusive alguns são meus familiares, vizinhos, eu comecei a trabalhar junto com eles numa questão que nos aflige em comum, né, que é esse choque que a gente está tendo com as duas matrizes educativas diferenciadas. Aqui alguns pontos básicos, eu vou tentar adiantar um pouco, até porque eu tive colaboração com os nossos colegas aqui, as considerações teóricas que a professora Maria Bethânia fez a respeito da epistemologia do Sul, de uma epistemologia ecológica. Então, já vou aproveitar a carona dela e vou partir desse ponto, vou adiantar, né, as considerações do Patrick com relação de ser uma pessoa que está inserido dentro da pesquisa, né, interagindo nisso eu também, vou aproveitar que eu estou nesse mesmo contexto. Então, vou passando um pouquinho mais adiante. O que é importante ressaltar, para não deixar passar isso daqui, é que a realidade que a gente tem no Centro-Sul brasileiro é uma realidade em que a gente sabe que predomina uma epistemologia colonizante. E a gente ter, através da inserção urbana contemporânea do Santo Daime nesses centros urbanos, a gente tem uma ressignificação, né, uma ressacralização da natureza nesses ambientes onde a natureza está tão escassa. Então, é muito interessante a gente observar essa interação epistemológica, e por isso eu fui conduzindo essa pesquisa. Outras coisas que motivam bastante assim, nesse intuito, e aí agora o Julien já contribuiu bastante, é que a gente percebe que essas tendências de permacultura, agroecologia, demais práticas que trazem essa questão da educação ambiental, a gente começa a vê-las crescentes, presentes nos núcleos daimistas, né, que normalmente se colocam nas áreas periurbanas, que ainda tem algum remanescente florestal, alguma possibilidade nesse sentido, né. Uma outra coisa muito interessante também, até com a colocação de um senhor que comentou a colocação da professora Maria Bethânia, que a gente sabe que o ambiente em que se está inserido, quando você está expandindo a consciência, ele é muito importante, né? Daí as ressignificações que nós vamos fazendo. Então, a gente percebe que na religião do Santo Daime, a dimensão ambiental ela é um fator estruturante da cultura, que emerge do Santo Daime, né? Por isso, inserindo nessa linha de pesquisa. E o elevado potencial reeducativo que a gente observa a partir dessa prática, tanto com questões com adictos, álcool, drogas, etc. e tal, até as reconduções que nós todos que estamos inseridos nesse processo temos na nossa trajetória pessoal e etc. Né? Eu sou fardado também do Santo Daime e, por isso, falo do lugar de pesquisador e participante e sou envolvido com as pessoas que são agentes dessa pesquisa. E aí, o que eu observei nos 10 anos que eu dou aula e que me relaciono com alunos que são de famílias daimistas e que estão no contexto tradicional de escola? Eu percebi que acontece o seguinte, é um pouco essa dinâmica que eu estou descrevendo aqui. A gente tem, o aluno chega na escola tradicional, ele tem um aumento da criticidade imenso, ele começa com um processo de comparação, de padronização com o que os alunos estão colocando dentro da sala de aula, os coleguinhas da sala estão colocando, com o que ele tem na casa dele, e ele vê que, de certa forma, ele está fora do padrão, né? Então, ele começa assim, com uns ímpetos de competitividade, né? Uma mescla de tristeza, agressividade com os próprios familiares, porque estão, de certa forma, chocando ele com a vida social que ele tem na escola. E aí, quando esse adolescente, normalmente, né, isso acontece muito na adolescência, ele vai passando por esse momento de tristeza, passa um pouco por aquela solidão, e aí ele começa, num segundo momento, um pouco mais adiante, a buscar uma aproximação, um entendimento, um conforto daquilo que ele está sentindo, e aí ele vai na família, aí ele volta naquele saber que a comunidade dele está praticando e começa a ter um reconhecimento
dele, enquanto um indivíduo importante. A cultura que a família dele está divulgando tem um significado, e aí ele começa a buscar a cooperação ao invés da competição, e ele começa a ter uma resiliência sociocultural, ou seja, ele consegue interagir melhor no contexto que ele está, sem que a educação tradicional deturpe os valores que ele recebe da educação daimista, ao mesmo tempo que os valores da educação daimista que ele recebe não provocam nele uma rebeldia com o sistema. Ele consegue interagir numa boa. Achei isso muito interessante, mas isso era uma coisa prática. Eu precisava materializar essa minha percepção. Portanto, eu me propus a fazer um grupo focal com esses 10 jovens com quem eu interagi, né, para que a gente pudesse aprofundar essas colocações. Aqui tem algumas imagens do dia que a gente estava realizando o nosso primeiro encontro do grupo focal. São 10 jovens, né? Desses, nós temos 3 que estão inseridos no ensino superior, temos 3 inseridos no ensino médio e 4 inseridos no ensino fundamental. As idades vão de 9 anos até 30 anos. Tá? E aqui a gente começou a trabalhar do seguinte aspecto. Eu jogava questões geradoras, perguntas para eles, e em determinados momentos eles tinham modalidades diferentes de expressar as respostas, trocavam essas respostas entre eles, e a ideia de se fazer isso num grupo focal e não como uma entrevista individual foi conseguir capturar, enquanto isso estava acontecendo, as emoções, as percepções, as expressões que eles vão tendo diante das problematizações que vão acontecendo. Né? Então, eu abri o trabalho com eles no grupo focal, falando dos temas que a gente iria trabalhar, expondo o temário, os objetivos do grupo, falando onde é que a gente ia chegar. Cada participante fez uma apresentação, dizendo a sua trajetória, como é que é a relação da educação daimista com a família e a educação tradicional que ele vem trilhando, e aí partimos para as questões geradoras. Né? Aí eu fiz 3 questões geradoras no primeiro momento. E esse primeiro momento, a resposta tinha que ser da seguinte modalidade. Eles se reuniam em grupos, eu separei 3 grupos, que obrigatoriamente tinham que ter alguém do ensino superior, alguém do ensino médio e alguém do ensino fundamental. Joguei essas 3 perguntas. Como se aprende? E aí eles tinham lá lápis de cor, revistas, uma cartolina, para eles poderem colocar aquilo, expressar como é que se aprendia, e demonstravam para o grupo. E assim eu parti para a segunda questão. Como o Daime ensina? Né? Eu achei interessante porque no mapeamento de saberes da professora, ela pergunta o que o Daime ensina, né? Focando no conteúdo. Aqui eu estou fazendo um foco um pouco no processo. Né? Como o Daime ensina? E terceira questão, como a educação tradicional ensina? Né? Então, eu estava querendo, na verdade, com isso daqui, delimitar a visão deles da educação daimista, delimitar a visão deles da educação, delimitar não, né? Reconhecer a visão deles da educação daimista, a da educação tradicional e do processo cognitivo de aprendizado deles. Na segunda parte, a gente fez um balanço. Né? Eu falei assim, a gente tem, então, dificuldades e facilidades na nossa interação com a educação tradicional e daimista. Quem quer falar das facilidades, vem para o lado de cá. Quem quer falar das dificuldades, vai para o lado de lá. Então, a primeira coisa que a gente observou foi que, dos 10, 7 quiseram falar das facilidades e 3 só quiseram falar das dificuldades. E eles tinham que fazer 10 palavras que sintetizassem aquelas facilidades ou dificuldades para poder expor no grupo. E aí, na terceira parte, a gente começou a tentar monitorar as estratégias de interação, ou seja, quais são as facilidades que a educação daimista te traz que são capazes de resolver as suas dificuldades. Né? Então, aqui eu estou colocando alguns cartazes das expressões da primeira pergunta, como se aprende. Então, eles colocam o ambiente da igreja, colocam o ambiente da escola, colocam a casa, o lar, no contato com as pessoas, na convivência, no aprendizado, isso aqui é um outro grupo, né? Nas trocas e entregas, vivenciando situações diferentes, né? Através da meditando o seu espiritual. Como se aprende? Pelos pensamentos, vivenciando, são as expressões deles. Eu fiz uma síntese que eu vou expor aqui mais no final. Vou passar um pouco adiantado por causa do tempo. A segunda questão, como o Daime ensina, a gente percebe algumas frases de hinos, pequenininho vê tudo grandão, bonequinho fazendo limpeza
meditando, a questão do maracá, do inário, tem um desenhozinho bem fraquinho, a questão da farda, o ritual, né, como é que ele auxilia no processo cognitivo. Aqui também ainda como o Daime ensina, a gente vê fazendo você examinar a consciência, trocas e entregas, uma figura demonstrando um plantio comunitário, a vida comunitária, né, o ritual. Aqui ainda explicando, o Daime é bom, mas é justo, colocando, ou seja, em suma, convivência e as questões ritualísticas e a bebida em si, né? A terceira questão, como a educação tradicional ensina, então a gente vem assim, quebrando as fronteiras do conhecimento, entre aspas. Esse cartaz foi muito significativo, eles explicaram muito assim, ali tem um homem olhando através do olhar da história, né? E ali a gente tem duas figuras de nativos, e está escrito mais ou menos assim, os selvagens, né? Uma coisa assim. Então a visão colonizante, eles explicaram isso, expuseram isso no grupo, a visão colonizante que se tem, e que isso não está muito justo. Aqui no cantinho inferior direito, uma visão linear que a gente tem, que na realidade essas coisas não são assim, né? Então a educação tradicional ensina de uma forma que impede, lá no outro canto inferior esquerdo, ela conduz o seu olhar num certo sentido, né? São as expressões deles. Bom, aqui a quarta questão, que envolveu quais são as dificuldades e facilidades, eles expressaram aqui, ó, na coluna da direita, as facilidades: paciência, empatia, convivência, concentração, disciplina, fé, verdade, inspiração, originalidade, conformação. E as dificuldades, a exclusão, né? Aí aqui eles colocam algumas palavras, equilíbrio, e eles explicavam assim, que você tem um choque no equilíbrio, você tem um equilíbrio em casa, você tem um equilíbrio na escola, e você tem que equilibrar esses dois equilíbrios, expressões deles, colocando, né? Um choque de realidades, a diferença, o preconceito, um choque ideológico, a questão da individualidade, um choque de conceitos, a distância que se tem normalmente das casas ao centro, né? Isso é uma dificuldade que eles colocaram, a questão do choque com a sociedade consumista, né? Os valores. E aqui uma coisa interessante, antes de eu passar, é que a gente começou a pegar e ligar quais são as facilidades que superam as dificuldades. Então a gente começou a observar que algumas facilidades são estratégicas, que alcançando aquelas você resolve uma série de outras dificuldades, e a gente separou elas, né? Então aqui uma síntese do resultado. Na primeira questão, o que a gente conseguiu tirar assim, bem sinteticamente foi que como se aprende? Através da experiência e da convivência. Como o Daime ensina? Tomar Daime, cantar inário e viver em comunidade, né? Parece simples, mas é um universo. Como a educação tradicional ensina? Isolamento, alienação e manipulação, a visão deles, né? E aí, apurando a quinta questão, olha lá, quais são aquelas facilidades estratégicas? A convivência é uma facilidade estratégica, essa habilidade de conviver, né? Isso, inclusive, a gente percebe que lá no relatório do seu Domingos, lá quando ele vai fazer os primeiros estudos a respeito da legalização do Santo Daime, da ayahuasca, etc. e tal, ele coloca como um caráter central a potencialidade da sociabilidade que o uso dessa bebida traz, está aqui colocado na convivência, paciência, conformação, verdade, né? Sanando aquelas várias dificuldades, né? Então, para poder finalizar o grupo temático, eu procurei identificar, fazer uma pré-síntese com eles presentes, para eles averiguarem se era isso mesmo, né? E aí tentei também consolidar os sentimentos que o grupo tinha tido ao longo daquilo ali, para poder trazer uma veracidade. O que a gente pós-avaliou, né? Tentando ir um pouquinho mais direto lá para o discernimento com sabedoria, que nós necessitamos de outros encontros do grupo focal, para a gente aprofundar algumas coisas, né? Que a gente precisa aprofundar alguns conceitos daimistas, né, que são relacionados a dificuldades e facilidades, aquela quarta questão, para que a gente possa trazer a uma ressignificação do senso comum. Por exemplo, conformação. Para muita gente falar que você se conformou, isso pode parecer uma coisa pejorativa, uma inação, né? Mas talvez diante da ótica daimista, essa conformação, ela talvez esteja mais próxima de uma adaptação, né? de uma resiliência na realidade, né? Então é preciso aprofundar um pouco isso com eles. Eles pediram para incluir a questão geradora. Como que é a escola dos meus sonhos? Eles querem sonhar a escola, como é que ela deve ser nessa interação. Então eu ainda vou ter outros encontros com ele para a gente aprofundar esse estudo.
Tá? Aqui estão algumas bibliografias que eu me baseei, assim, a grosso modo, e eu agradeço muito a atenção de todos aqui, a colaboração dos colegas. Obrigado. Muito obrigado, Evandro. Finalizamos com Madeleine Maia da Luz Gomes, que vai nos falar das imprimações do modelo de constituição jurídico do área. Bem, quase boa tarde a todos e a todas. Eu vou falar um pouco sobre a implicação do modelo de constituição jurídica da área de proteção ambiental Raimundo Irineu Serra. Bem, minha formação toda é em engenharia agronômica, mas devido a eu estar fazendo várias pesquisas e trabalhar na área com comunidades, eu resolvi fazer uma nova faculdade, que foi na área de gestão ambiental. E aí eu fiz essa pesquisa, né, como tema final para a conclusão do curso. A área é essa que vocês estão vendo, né? Essa área tem, vocês estão vendo logo abaixo aí, estado do Acre, né, para quem não é daqui. Logo em seguida, Rio Branco, que é o município que nós estamos, e a área, que é a última, lá em amarelo. Bem, a área ela já vem sendo trabalhada pela comunidade, né, desse local, já há mais de 50 anos. E ela tem aproximadamente 909, né, hectares. É uma área pequena, mas é uma área significativa por ela estar localizada dentro ainda da área urbana da cidade. Bem perto aqui da UFAC, né, da universidade onde nós estamos. Ela possui como órgão gestor a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e possui um conselho ativo, deliberativo, no qual se reúne todos os meses, né, em reuniões onde é aberto à comunidade e onde existem várias decisões e onde a comunidade pode participar e dar seu apoio, e ainda ela tem direito à fala, à voz, né, para que ela possa se expor e ajudar na conservação da área. Bem, a área, né, é um local principalmente de patrimônio, né? Ela foi escolhida assim, em especial porque ela é uma área tanto de interesse ambiental, mas muito mais, né, do interesse cultural e religioso. E ela foi oficializada, área de proteção ambiental, a 4 de junho, mais ou menos, nós estamos com... Não, mais ou menos não, nós estamos com 11 anos, né, que essa APA foi instituída, e o seu decreto foi dia 7 de junho de 2005. Né, ela possui várias espécies, né, de vegetais, 143, onde 98 né, gêneros, 43 famílias botânicas, e 31 espécies de aves, 29 de mamíferos, e último, mais ou menos, nós temos 679 famílias. Bem, eu escolhi essa área, né, na ocasião, porque é uma área onde eu pude identificar que existe uma comunidade atuante. Então,
quando eu comecei a pesquisa, eu fui lá, visitei a área, e aí eu disse, nossa, eu conversei com o professor, né, meu orientador, e ele me falou, não, vamos lá, vamos conhecer a área. E aí, como é que eu ia identificar essa área? O que eu ia pesquisar mais profundamente sobre a área? E aí, eu identifiquei algumas coisas, né, que, para mim, eram prioritárias, principalmente no meu trabalho, que quanto à questão administrativa, em que a comunidade ainda não se julgava satisfeita, né, pelo órgão gestor, né, no caso, e ainda sentia muita necessidade dessa área se desenvolver e ser reconhecida, né, perante as outras áreas. Essa área, ela é uma área de bastante interesse, porque é a área onde existe uma comunidade bem importante no município de Rio Branco, é a área que foi doada ao mestre Irineu Serra, onde há mais de 50 anos a própria comunidade ela vem mostrando o interesse de conservar essa área. Bem, e a outra questão também é que uma preocupação e um problema é que a comunidade em si, né, e não a comunidade, vamos dizer, mas as pessoas que iriam, né, depois dessa comunidade inicial, morar nessa área, elas não sentiam essa preocupação, né? Elas faziam, vamos dizer assim, de forma a não se preocupar, né, com essa área, né, com o controle dessa área, com a continuidade dessa área, permanecer preservada, no caso. E, além disso, também a preocupação do respeito, né, o respeito tanto ambiental, mas principalmente cultural e religioso. E a comunidade também sentia muito preocupação em definir os setores. Como é que eu vou conseguir preservar a área se a área não estava definida, né? Se não existia ainda um plano de manejo, como já está ali explícito logo abaixo, né? Então, a comunidade sentia essa preocupação, né, de continuar preservando aquela área. E aí, em cima disso, eu montei como meu principal objetivo avaliar essas implicações, avaliar esse modelo. Será que a APA, né, uma área de proteção ambiental, atendia aquilo que a comunidade realmente merecia por ter conservado a área, merecia por ter ali uma cultura e uma religião, né? Então, eu destaquei isso como meu objetivo principal de trabalho. E, além disso, também, né, eu procurei identificar todos os atos normativos que fizeram com que a APA fosse, né, decretada. Também as condições, procurei identificar que condições existiam, que condições que estavam ali, aquele lugar, além de identificar quais eram as principais atividades desenvolvidas, se podia ou não, se eram realmente atividades que poderiam existir dentro de uma área de proteção ambiental. Avaliei qual tipo de... Por que ela foi criada? Que contexto? Em que contexto? Por que os moradores achavam a área tão importante? A importância da sua criação, né, para os moradores, e também o grau de satisfação que essa comunidade tinha, tanto de preservar, como de continuar morando ali, como de deixar ela ali intacta para as populações e para a geração futura. Bem, e aí eu procurei trabalhar em cima de 4 etapas. Primeiro, eu fiz uma pesquisa minuciosa de todos os documentos, de todos os trabalhos que foram feitos em cima da área.
que na época não existia mais assim vamos dizer, uma catalogação desses trabalhos, né? Mas eu procurei trabalhar em cima dos trabalhos que eu consegui encontrar na época e também em cima de conversas com a comunidade, com os moradores ali existentes. E a segunda, eu levantei todos os documentos, né? Porque a área de proteção, essa área de proteção Raimundo Irineu Serra, ela foi principalmente, né, decretada através do incentivo dos moradores. A procura foi os próprios moradores que procuraram essa área por se sentir ameaçados, por ela um dia não existir mais, pela preocupação do inchaço urbano também, porque como ela se localiza no interior do município, praticamente dentro da cidade, tendo áreas urbanas e rururbanas, ela se sentia ameaçada. Além disso, também, eu fiz um levantamento das condições que estavam a área na época e também um levantamento do grau de satisfação. Apesar da área ter sido decretada já há mais ou menos 1 ano, como é que estava se sentindo agora a comunidade? Será que ela estava satisfeita? Né? Será que ela realmente era isso que ela queria? Então, além de toda a pesquisa, né, e a pesquisa e a conversa local, eu também fiz a aplicação de um questionário local. Bem, e os resultados, né, disso tudo foi que a comunidade ela precisava de um maior trabalho educativo, né, tanto local como no seu entorno, né, a preocupação era grande com a questão do lixo, com a questão de desmatamento, com a questão de queimadas. E precisava de mais reuniões, precisava de reuniões onde a comunidade iria entender como é que tudo funcionava, o que era uma APA, o que ela precisava, por que eu tinha agora que preservar aquele lugar. Né? Principalmente não com a comunidade que já estava ali e já se preocupava com isso, mas para aquelas pessoas que viriam morar, né, após aquela data. E também com a preocupação existente até hoje, que são áreas que existem no local, dentro da APA Irineu Serra, e que precisam, né, de ser regularizadas. E aí eu identifiquei, né, alguns indicadores, né, da comunidade, o que realmente a comunidade queria dentro da área, o que ela queria de fato, né, como a área ia funcionar a partir daquele momento e o que mudaria com a criação da APA. E também identifiquei, né, durante esse momento, os processos de criação, porque era muito importante para a comunidade, né, para se criar a área e ter a área como principal objetivo ali, a partir daquele momento, né, de preservação, para que as pessoas viessem entender como é que ela funcionaria. Será que a comunidade aceitaria isso? Né? Ela, vamos dizer assim, se ela aceitasse, já pegando um gancho da última parte, ela mesma iria fazer o trabalho ambiental, de educação, com os demais moradores. Isso se ela tivesse ali consciente e soubesse que ela tinha que respeitar a área e tinha que conservá-la. E, em cima disso, eu trabalhei algumas conclusões, né, sobre o processo de recuperação, né, de criação, que a área ela poderia ser recuperada, teria que ser melhor protegida, adequar a ocupação, né, incentivar o apoio à pesquisa, também assegurar o bem-estar da população ali e garantir que ela fosse preservada e continuasse a espécie, já que ela tinha sido criada a partir da demanda dos moradores e para preservar principalmente a parte cultural e religiosa do local. E, assim, ela garantiria também uma ampla participação da comunidade. A comunidade, na área de proteção ambiental,
ela é uma das principais, né, bem vigente. E, em cima da gestão, intensificar os trabalhos com a gestão, principalmente com os órgãos envolvidos, os órgãos parceiros e com a secretaria denominada gestora. Aqui, né, já é o processo de gestão, foi uma demanda, né, na época que eu fiz o trabalho de criar um escritório. Hoje já tem esse escritório, já faz 3 anos, fez 3 anos agora em setembro, né, onde é uma sede que a gente faz esse trabalho de gestão da área. E, de acordo com a comunidade, claro que nem toda a comunidade está satisfeita. Ainda existe um trabalho maior a ser realizado, mas acho que, como todos conhecem, um trabalho com comunidade é um trabalho lento, onde requer muita conversa, muito apoio e, principalmente, um feedback, onde existe uma parceria entre a comunidade e o órgão gestor. E, em cima disso também, a satisfação da comunidade ficaria em cima de melhorar a qualidade de vida do local, possibilitar a maior integração, como eu falei, do órgão gestor com a comunidade, e melhorar o grau de satisfação, que uma comunidade mais envolvida e uma comunidade satisfeita, ela estaria mais integrada e participaria de tudo aquilo que acontecesse dentro da área. Aqui é a área. É uma visão, né, da área. Outra visão da área. Esse daqui é a logo da área. E hoje eu posso atualizar meu trabalho, que eu sou coordenadora da área e faço a gestão no caso da APA, da Paris. Esse é meu telefone para contato, meu e-mail. Vocês podem também visitar no Facebook a Paris, né, que ela tem uma página. E muito obrigado, e eu queria agradecer a participação de todos. Obrigada. Obrigada, Madeleine. Então, se quiser fazer perguntas, agora sim, uma pergunta. Gostaria de perguntar para o Evandro, eu também sou do Rio de Janeiro, né? Achei muito interessante sua colocação, também trabalho na área escolar, sou psicólogo, né? E conversando com uma colega que ela é artista, né, na verdade está faltando achar o pedagogo daimista para a ideia, né, justamente de pensar uma escola comunitária, né, daimista e ayahuasqueira. Aí eu gostaria que, se você pudesse, sabe, trazer algum conceito que você tem com isso, assim, que possa ajudar no processo. Como é que é seu nome, companheiro? Igor. Boa pergunta. Essa, na verdade, esse é o sonho, né, desse trabalho. É a origem do problema. A gente quer, através de todo esse trabalho e de buscar esse conhecimento com o apoio dos colegas, criar uma espécie de uma pedagogia alternativa a essa pedagogia que nós, nos centros urbanos, estamos quase que obrigados a estarmos imersos, né? Então, assim, para isso eu penso muito como objetivo, assim, as estratégias educativas. Foi inclusive através disso que eu encontrei os trabalhos da professora Betânia, que já vem trabalhando com as estratégias educativas do Santo Daime, né? E vem trazendo esse enfoque, por exemplo, em cima da questão da planta, do sacramento. Eu pude perceber, estudando um pouquinho de neurociência, assim, dentro lá das disciplinas do programa, como que, em termos físicos, né, a questão da bebida, ela potencializa os nossos canais cognitivos. Mas, se eu quero fazer uma escola, por exemplo, que ela vá ser inclusive para o local onde ela está inserida,
Nem todo mundo, não vou dar daime para o aluno, né? Para ele. Então, assim, aí eu comecei a pensar, então, como é que eu posso aproveitar isso para dentro da educação tradicional? E aí eu comecei a perceber que a gente, e não só no Santo Daime, né, em todas as práticas que a gente observa a partir da Ayahuasca, você expande a sua consciência, potencializa a sua cognição, mas a questão ritualística te mantém imerso no ambiente que é educativo. Então, é esse ambiente educativo que está sendo a coisa mais forte nessa tese que eu estou construindo, né? Então, quais são os estímulos que esses ambientes educativos trazem, entendeu? Que permitem essa eficiência na questão educativa que a gente observa através da Ayahuasca, de forma geral, né? No meu caso, eu foquei no Santo Daime, porque é a minha realidade, mas de forma geral. E aí, o que eu já tenho, assim, né, de rascunho inicial, que eu tenho percebido? A questão da música é uma coisa muito fundamental, eu preciso aprofundar um pouco nisso, porque a música ela consegue despertar outros matizes de inteligência, que não só a inteligência economicista, a matriz da racionalidade econômica, né? Você consegue despertar a questão da inteligência emocional, essa questão da relação. Então, a música é uma coisa central, é uma estratégia educativa na doutrina inegável, né? O fato também de você expandir seus canais cognitivos com a bebida, com o sacramento, e de você, expandido que está, começar a cantar um inário, que na verdade é uma biografia, que vem trazendo várias situações, problema de uma determinada pessoa convivendo, você se vê, né, naquilo. Então, essa reavaliação da sua interação com a comunidade, com a natureza, com o ambiente, que são mensagens que estão expostas nos hinos, são estratégias educativas. Eu ainda não consegui chegar nelas no detalhe, na afinação, né, no ajuste fino, mas, a grosso modo, o que eu sinto que vem se delineando é muito por esse lado, né? Então, assim, potencializar o nosso canal cognitivo e imergir num ambiente que traga estímulos que possa potencializar o desenvolvimento de cada um. Então, eu acho que o rascunho de uma pedagogia daimista, né, que é o que eu acho que é o sonho de quem está com a educação no Daime, né, é a gente conseguir alcançar isso para as nossas crianças, nossas comunidades, passa por aí. Vamos ver onde é que isso vai dar, né? Na UDV também, em todos, né, perdão, a não inclusão, em todas essas. É o sonho, a gente quer chegar nisso, né? Então, aproveitando, inclusive, para poder refazer uma pontuação da professora lá no fórum principal, né? A gente está vendo aqui, são poucos trabalhos, na verdade, que estão no Fórum Mundial da Ayahuasca abordando a educação. E o tempo inteiro a gente está cantando nas diversas linhas que isso é uma escola, né? Que é professor e tal. Então, realmente, vamos juntar força nesse processo, né? Pensa que a Maria quer dizer? É só um comentário. É interessante que nas várias linhas religiosas já existem algumas escolas. Eu me lembro, por exemplo, aqui rapidamente da escola que tem no Mapiá, que é uma escola estadual de ensino, ou municipal, não me lembro bem, e que ensina uma educação tradicional, ou seja, os conteúdos clássicos da educação, mas que também trabalha com o diálogo intercultural, considerando a realidade religiosa do Mapiá. Entendeu? Então, já existem algumas escolas nas várias linhas que conseguem fazer essa articulação entre o saber local, religioso, o calendário, inclusive, da escola é todo estipulado em função dos rituais religiosos. Então, é bom também, falta também conhecimentos sobre essas experiências de educação, que eu não vejo que a educação, que deva ser uma educação daimista, exclusivamente. O conteúdo oficial, formal, é fundamental também. A gente também quer ciência. Eu acho que precisa haver uma ecologia de saberes entre o saber científico e o saber local. Isso que eu acho que precisa ter. Não a supremacia de um tipo de educação em relação a outro. Entendeu? Aí é isso que eu penso em relação à tua pergunta. Obrigado. Alguma outra pergunta? Sim. Tu. Queres comentar mientras tanto? Sim. Última pergunta, tá bom? A comer. Evandro, primeiro, parabéns pelo seu trabalho, muito legal mesmo, né? E eu queria saber, assim, porque eu estudo pelo lado das religiões, a ciência das religiões. Aí eu te pergunto assim, no grupo que você pesquisou, existe uma... Não é uma pedagogia, é tipo... Existe uma catequese daimista para que essas crianças, esses jovens que
vão para o mundo não daimista, saibam assim, tenham consciência da religião que elas participam, com tipo, de onde é que vem minha religião, os mitos fundadores e tal, porque a gente já tem até literatura interna, né, sobre isso. Eu queria saber se o grupo que você pesquisou tem essa formação, né, de formação religiosa específica do Santo Daime, e não copiando conceitos cristãos bíblicos, como a gente vê em muitas igrejas daimistas. Ô, Dávila, grato. Estou, na verdade, fazendo download de uma demanda coletiva, né? Essa é uma preocupação que a gente discutiu, talvez até provocada pela ocorrência do trabalho no grupo. A gente não tem sistematizado uma catequese daimista. E a gente, acho que esse movimento todo, ele fez isso emergir na nossa percepção, e a gente chegou até a comentar agora nos últimos encontros que a gente teve, de mobilizar os irmãos no sentido de trazer mais, desde as crianças, né, até os pré-adolescentes, que são aqueles que ficam meio ainda na periferia, não vêm todos os rituais, né, trazer mais eles para dentro da nossa realidade. Porque na prática de um centro urbano, normalmente você tem uma família daimista, o que você faz? Você deixa as crianças, ou um fica e o outro vai, né? Ou você deixa com algum parente, ou alguma pessoa, tem uma escala, às vezes, de uma pessoa que fica com as crianças para os outros irem, e elas ficam dissociadas realmente da realidade da nossa história. O que a gente tem como formação para elas é a educação não formal do que se comenta na família, do que se comenta na comunidade, né? Lá, por exemplo, a gente tem a felicidade de conseguir morar bem pertinho um do outro, então a gente se encontra bastante, acaba que eles ficam imersos nesse meio, nesses comentários. Mas que há necessidade realmente da gente sistematizar um catecismo, né? Essa palavra talvez, não sei, mas uma catequese daimista, assim, eu acho que é uma coisa muito interessante e válida, né? Como é seu nome? Qual é o teu centro? Isso. Não, mas assim, qual é a tua pesquisa? Venho. Faço. É o seguinte, Dávila, porque você perguntou isso aí, na União do Vegetal, a gente não tem assim digamos assim, uma catequese, né? Mas a gente tem uma orientação espiritual de jovens e adolescentes, que é um trabalho que está iniciando, né? E antes disso, a União do Vegetal adotava outros tipos de orientação para jovens, né? Tinha grupos de escoteiros, né? E outras coisas, e depois as pessoas começaram a perceber que precisava era produzir uma coisa nossa mesmo, né? Então, isso é um processo que está em andamento. Existe um grupo multidisciplinar, são muitas pessoas, mais de 200 pessoas que estão participando para desenvolver esse trabalho, né? Não é um trabalho que está em construção, que é uma coisa assim, como eu falei aqui na minha fala, precisa de um método novo, sabe? Precisa de uma teoria nova para poder realmente dar conta disso aí. E uma coisa que eu esqueci de falar na minha fala, porque você falou assim, as vantagens e desvantagens de ser um intelectual, né, no grupo, né? Mas assim, o título da minha apresentação, eu não sei porquê aqui, eles botaram dos 2 pontos para frente. Existe um título anterior, que é o pensamento de fronteira a partir da UDV. As vantagens e desvantagens de ser um intelectual no grupo. E uma coisa que eu vejo, assim, eu tenho algumas vantagens de ser um intelectual no grupo, como acesso a conhecimento reservado e diálogo com pessoas para saber a melhor forma de colocar isso aí. E tem as desvantagens também. Existem desvantagens, mas as desvantagens maiores que eu vejo são como as pessoas que não são da UDV, elas me veem. Muitas vezes elas já me rotulam como um cara ingênuo, né? Um cara chapa branca, sabe? Uma pessoa que está vindo fazer uma defesa cega de uma religião. Então, por isso que eu estou falando de toda uma necessidade de se construir um caminho metodológico diferente, sabe? E fazer uma análise assim, do que tipo de conhecimento a gente está recebendo, se formando na universidade, e se realmente cabe para a gente estudar, falar das nossas pesquisas. Aí é só para deixar claro isso aí, porque no momento da pressa eu tinha pensado em falar, esqueci de falar e estou falando agora. Okay?
Obrigado. Então, finalizamos aqui. Obrigado a todas e todos.